Distribuição normal ou distribuição gaussiana, assim também conhecida, é uma distribuição de probabilidade de variáveis aleatórias contínuas, em que essa distribuição possui um formato de sino, ou seja, a sua curva ela é simétrica, e a que define é seu desvio padrão e sua média, ambos são parâmetros populacionais. A distribuição normal ela é uma variável aleatória contínua x, que tem uma distribuição relacionada a meus parâmetros de média, representado pela letra μ, e meu desvio padrão, representado pelo meu sigma, quando a minha função densidade for representada pela essa fórmula aqui. A denotação da minha distribuição normal se dá pelo x, n, minha média e meu desvio padrão. Uma das características da distribuição normal é que ela vai ser uma curva simétrica e que minha média vai representar meus 50% acima dos meus valores e meus 50% abaixo. A minha média ela vai delimitar como minha distribuição vai se portar, sendo que ela implica também os mesmos valores para minha moda e minha mediana. E meu desvio padrão vai mostrar o comportamento da minha curva, se ela vai ser mais achatada ou se ela vai ser mais acentuada. Para a gente calcular a área dessa distribuição dentro da minha distribuição, da minha curva da minha distribuição, utilizaremos então a função integral da minha fórmula de identidade. Porém, esses valores já foram calculados e foram então distribuídos em tabelas pela distribuição normal padrão. Na distribuição normal padrão, então, minha média vai ser representada por 0 e meu desvio padrão por 1. Esse 1 representa como a minha curva se comporta, achatada ou mais acentuada, devido ao meu desvio padrão, que ele dá esse comportamento para ela. Então, sabemos que a distribuição normal padrão ela é uma variável aleatória x. Na distribuição normal padrão, essa minha variável aleatória x vai ser representada pelo meu z. E para a gente achar o valor da integral feita através da função densidade, a gente precisa saber, primeiramente, através dessa forma, qual é o meu resultado. Porque a minha tabela vai dar meus valores entre 0 e z, em que meu x vai ser a minha probabilidade, que eu deixei de saber, menos a minha média dividida por um meu desvio padrão. Esse valor encontrado vai ser então entre meu zero, que vai ser minha média, e meu z. Dentro dessa achadura, a gente vai ter já as integrais calculadas através da função da unidade. E vai ser então mostrada para a gente como se obtém os nossos resultados a partir dos exercícios e também a partir da sua pesquisa, como você vai entender. Essa tabela é a da distribuição normal padrão. Aqui mostra já os nossos valores calculados através da função densidade, no caso são os valores das integrais dessa função, calculado para a gente aqui, dado do meu valor de 0 a z. Aí como a gente deve se olhar a tabela? Primeiramente, a gente deve olhar aos dois primeiros números do meu valor assumido depois da minha função anterior dada pela minha distribuição normal, que é a de z. Então eu vou olhar 1,5. Meus dois primeiros números é 1,5. Ok, está aqui. E meu último número é o 2. Eu vou olhar na linha horizontal, que são meus décimos que eu vou olhar. Então eu venho aqui, olho, vejo que deu 43,57. Esse valor sempre vai adquirir um zero porque o desvio padrão da minha distribuição é 1. Então vai ser 0,43,57.
Ou você pode multiplicar esse valor por 100. Multiplicar ele por 100, a gente sabe que vai dar 43,57. Esse valor vai ser da sua probabilidade que você está pesquisando. A tabela aqui apresenta mais valores, como vai ser mostrado. Ela vai de 0 a 3,9. Ela vai. Aqui temos um exemplo, então, do peso de recém-nascidos de determinado hospital em que eles possuem uma média de 2.300 e um desvio padrão de 300 gramas. Aqui, então, a gente vai, através desses 3 exemplos, como calcular através da minha fórmula da distribuição normal padrão Z e olhando na minha tabela os resultados das minhas probabilidades do meu recém-nascido ter um peso menor do que 2.200, um peso maior do que 3.000 e o peso entre esses dois valores, 2.200 e 3.000. Bom, o exemplo A quer saber os valores da minha variável x menores que 2.200, ou seja, recém-nascidos com pesos menores do que 2.200 gramas. Para isso, a gente tem que calcular através da fórmula em que, através da fórmula minha distribuição normal padrão, em que z é igual a x menos a minha média dividido pelo meu sigma. Colocando então os resultados em que meu x vai ser 2.200 menos 2.300, que é minha média, dividido por 300, que é o meu desvio padrão. Obtemos um valor de 0,33. O sinal negativo não vai interferir, porque os dados colocados na minha tabela são dados positivos, dados da integral feita através da função da entidade, dados com resultados positivos. Para isso, precisamos então desenhar a distribuição normal, que é melhor para você entender. A gente sabe que a nossa média é 2.300. Uma vez que a gente sabe que a distribuição normal padrão, ela vai pegar sempre do meu zero, que é a minha média, ao meu z. Ela vai sempre dar o valor que está dentro da minha rachadura. A gente sabe que 2.200 é o que é o valor da minha probabilidade, sendo que eles querem o valor menor do que 2.200, ou seja, os valores do recém-nascido que se encontram nesta ponta, em que são os valores que obtêm menor do que 2.200. Porém, a minha achadura é um valor entre 0 e meu z, ou seja, a gente vai achar esse valor aqui. E como a gente sabe que a nossa média são valores 50% acima da minha média e 50% abaixo, a gente vai fazer o seguinte. Esse valor é o que eu já calculei e mostrei na tabela. Eu vou mostrar para vocês mais adiante. Esse 50 representa meus 50% dos meus valores que estão abaixo. Eu vou fazer menos o valor que eu encontrei na tabela do meu resultado obtido depois da fórmula, através da fórmula. Aí vai ser 50 menos 12,93 e é 37,7, ou seja, 37,7% dos meus recém-nascidos tem um peso menor que 2.200. Aí nesse caso, como lá era 0,33, como a gente vai olhar os dois primeiros números na linha vertical e o último número, que são meus décimos, a gente vai olhar aqui. É 0,1293, por quê? Porque dentro da minha distribuição,
meu sigma equivale a 1. Então, é por isso que tem um zero na frente. Multiplicando isso por 100, dá 12,93%. No meu exemplo B, ele quer saber os valores que vão ser maior do que 3.000, ou seja, meus recém-nascidos que tenham um peso maior que 3.000 gramas. Para isso, vamos desenhar novamente a nossa distribuição para ficar mais fácil nossa visualização no resultado. Sabendo que a nossa média é 2.300 e ele quer saber os valores maiores do que 3.000, ou seja, ele quer saber os valores que está dentro dessa parte aqui. Porém, a gente sabe que a nossa distribuição Z vai dar os valores entre 2.200, 2.300 a 3.000. Por quê? Porque a nossa distribuição normal padrão, ela vai de 0, que é a minha média, a meu Z. Que no caso, meu Z aqui é 3.000 e minha média 2.300. Fazendo o cálculo, então, na minha fórmula, na minha distribuição normal padrão, a gente achou o resultado de 2,33. Para a gente olhar esses resultados, temos que consultar a tabela. Consultando a tabela, então, a gente sabe que é 2,33 o nosso valor do nosso Z que a gente obteve através do cálculo. Então, a gente vai olhar aqui, 2,3. Na coluna horizontal, a gente vai olhar o nosso décimo, que é 3. E a gente chegou ao resultado de 49,01. Esse valor, 49,01, ele vai ser colocado por... no caso, a gente pode multiplicar ele por 100, que dá 49,01, que fica até mais fácil para a gente fazer a conta. Vai ser colocado em 50 menos 49,01, que vai dar 99% dos meus recém-nascidos vão ter pesos maiores do que 3.000. Por que a gente colocou 50 menos 49? Porque a nossa distribuição, sabemos que é a distribuição normal, ela tem valores em relação à média 50% acima e 50% abaixo. E neste caso, a gente quer saber os valores acima de 3.000, no qual eu estou pintando aqui. Então, eu vou fazer 50, que é a parte inteira, menos 0,491 ou 49%, 0,1, que é o resultado que a gente achou entre a minha média e meus 3.000. Porque esse valor a gente não vai incluir na conta, porque esse valor, entre esses dois valores aqui, de 2.300 e 3.000, são os recém-nascidos que vão ter um peso menor do que 3.000. E o exercício pede maior do que 3.000, ou seja, essa parte a gente está pintada. Calculando, então, vai ser 50% menos 49% 0,1, vai dar 99% dos meus recém-nascidos com peso acima de 3.000. No exemplo C, eles querem os valores entre meus recém-nascidos que tenham 2.200 e 3.000. Como a gente já calculou nos exercícios anteriores quais era a probabilidade de 2.200 e 3.000, a gente então tem esse resultado da tabela, no qual, olhando a tabela, vai dar 0,1293 mais 0,4901, que vai ser igual a 61,94% de eu ter recém-nascidos com peso entre 2.200 e 3.000. Toda vez que a minha distribuição normal quiser olhar sempre entre dois números, eu vou fazer primeiramente o cálculo do Z
da minha parte que ela pede, que é a parte menor, e da minha parte maior que ela pede. Sempre irei fazer, quando a gente tiver um exercício que pede entre dois números, eu vou fazer o cálculo da z, tanto para o primeiro quanto para o último número, que eu quero saber que está entre. Nesse caso, 61,94% dos recém-nascidos terem o peso entre 2.200 e 3.000 é de 61,94.